Olá, está começando mais o Identidade, o seu programa de boas histórias e conversas. Eu sou a Gabriela Frontini e é um prazer ter a sua companhia aqui. Você já teve a sensação de que perdeu o controle sobre o tempo que seu filho passa no celular? Ou já se pegou tentando entender o que o tanto atrai nas redes sociais, nos vídeos curtos, nos jogos e nos infinitos feeds que nunca acabam? Na fase em que estão descobrindo ali quem são e o lugar que ocupam no mundo, os adolescentes estão mais conectados do que nunca. O uso das redes sociais pode afetar a autoestima, o sono, o humor e até a forma como os jovens se relacionam com a própria identidade. E nós, como adultos, precisamos entender esse universo, e não para controlar, mas para cuidar. No programa de hoje, vamos conversar com a psicóloga Karine Lira, e ela vai nos ajudar a enxergar esse cenário com mais clareza e empatia. Então fique com a gente, porque essa conversa pode transformar o jeito que você se conecta com o seu adolescente aí de casa. A Identidade volta em 30 segundos. Você sabia que mais de 24 milhões de crianças e adolescentes entre 9 e 17 anos usam a internet no Brasil? E que mais de 80% deles possuem perfil próprio em redes sociais, mesmo até os mais novos? Com o celular na palma da mão, o acesso é quase total. 93% dos adolescentes de 15 a 17 anos têm celular próprio e estão online todos os dias. Esses dados são da pesquisa TIC-Kids Online Brasil 2024. Mas juntos com esse acesso surgem também os desafios que muitas famílias ainda não sabem como lidar. Afinal, como acompanhar o que os nossos filhos veem, fazem ou sentem no ambiente digital? Essa pesquisa mostra também que quanto mais crescem, menos eles pedem ajuda. Apenas 1 em cada 5 adolescentes entre 15 e 17 anos ainda compartilha com os pais o que sente ou o que vive na internet. E é por isso que essa conversa é tão urgente. Hoje a gente recebe a psicóloga Karine Lira, que vai nos ajudar a entender como o universo digital impacta o desenvolvimento emocional e social dos adolescentes. E principalmente como pais e responsáveis podem se reconectar com eles nesse cenário. Karine, seja muito bem-vinda aqui ao Identidade, é um prazer tê-la aqui com a gente. Olá, Gabriela, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Karine, todos nós queremos ser aceitos, aprovados. E na adolescência, essa necessidade de interação social e de pertencimento é ainda maior. O adolescente procura por essa identidade, pela sua identidade. Nesse contexto aí, como é que as redes sociais impactam os adolescentes? Bom, você colocou muito bem, você começou dizendo que todos nós buscamos, né, essa aceitação. Esse desejo e essa necessidade de pertencimento, ela é humana e na fase da adolescência a gente consegue visualizar isso de uma forma muito mais expressiva, né? Porque o adolescente, ele está formando a identidade, definindo melhor quem é essa pessoa que ele vai se tornar. E as redes sociais, a internet hoje é o meio que eles circulam, onde eles buscam aprovação, onde eles buscam também referências. Então, isso pode ser positivo, como pode ser negativo. O uso das redes sociais, quando através de conexões saudáveis, pode gerar muitas coisas boas para o desenvolvimento desse adolescente, mas também pode impactar ali de forma negativa, gerando mais comparação, mais insegurança e até mesmo pressão para se encaixar em determinados padrões. É verdade, e esse é um período ali bem desafiador para os dois lados, Karine? Porque tem pais que passam por essa fase sem a internet e os filhos ali que são expert nas tecnologias, mas têm dificuldade em lidar com as emoções dessa fase e também com o que as redes sociais trazem, Ou seja, o desafio é dos adolescentes e também dos pais e responsáveis. Sim, o desafio basicamente aí está no fato de que o adolescente, ele já parece ser autônomo, né, porque não é mais aquela criança extremamente dependente, mas ao mesmo tempo precisa de muita orientação.
e esses pais estão vivendo uma realidade com seus filhos que não foi própria da sua própria experiência, né, porque todos fomos adolescentes, mas nem todos fomos adolescentes com o smartphone na mão, com redes sociais, bem acessível ali, né, para o dia a dia. Então, sim, há esse desafio na vida dos pais e na vida dos adolescentes também, em se conectarem com esses pais que não viveram essa experiência. Exatamente, as realidades eram outras, né, em outros tempos. E muitas dessas emoções têm relação com os padrões irrealistas apresentados nas redes sociais. Eu quero saber que Uhum, prejuízos eles podem trazer para os adolescentes, em especial nessa questão da saúde mental, Karine. tá. Gabriela, assim, ó, todos nós, como eu falei, fomos adolescentes, né, nós adultos que estamos, aqui. E a gente sabe que essa é uma fase em que sentir-se inadequado, sentir-se estranho já é comum, né, porque a gente está ali com o nosso corpo e a nossa mente passando por diversas mudanças hormonais, físicas, né, o nosso cérebro agora ele consegue, ter habilidades que ele não tinha antes também, então mentalmente nós temos mudanças ocorrendo. Então isso por si só, a fase da adolescência sozinha já era motivo para a gente se sentir inadequado, estranho com quem nós somos. Agora vamos pensar num cenário com internet, com redes sociais, onde você tem informações o tempo inteiro acerca de o que é bom fazer, o estilo de vida, o que é certo, quais são os padrões atuais, do que é legal, do que não é legal. Isso tudo reforça muito e estimula uma sensação constante de inadequação. O que vai contra a nossa necessidade de pertencimento, né, de se sentir parte, de se sentir adequado, de se sentir aceito. Então, quando a gente vive constantemente se sentindo inadequado, a gente começa a ter uma autoestima fragilizada, nós podemos aumentar ali a incidência de ansiedade, depressão, nós podemos ter uma distorção da autoimagem. Alguns adolescentes nessa fase acabam desenvolvendo transtornos alimentares. Então, a internet, né, se utilizada da forma como tem sido utilizada pela maior parte dos adolescentes, acaba por reforçar esse senso de inadequação que fere a formação ali eh, da nossa saúde mental, né, da nossa identidade, da nossa visão de si. E nem todos os adolescentes têm ali a facilidade de se abrir, né, de contar o que está acontecendo, o que está sentindo. Muitos têm vergonha, às vezes têm medo do que os pais ou responsáveis vão falar. Eu quero saber como é que a gente pode identificar que esse filho está pedindo ajuda, mesmo sem ele ter essa facilidade de se abrir. É possível? Uhum. Eu vou dizer que nesse caso a gente precisa, como pais, enxergar o filho mais do que somente ver, enxergar, conseguir olhar atentamente para esse filho. Porque muitas vezes o pedido de ajuda vai ser silencioso, vai se dar através de mudanças que a gente pode às vezes correr o risco de interpretar como sendo da fase, mas que não necessariamente são. Então, mudanças de comportamento, como alterações no humor, irritabilidade, isolamento, alterações no sono, queda ali no rendimento escolar. Então, a gente começa a perceber que esse adolescente ele está manifestando algumas alterações que não são positivas, né? E isso não deve ser tratado como sendo: "Ah, isso é da adolescência, adolescente é assim mesmo". Eu preciso parar para observar e tentar entender o que está acontecendo com o meu filho, enxergar de fato ele, né. E aí, uma coisa que eu sei que é difícil para alguns pais, é conseguir se conectar com esse filho nesse momento então, de forma empática, para poder conhecer o que está acontecendo e saber se de fato se trata de um problema desses que surgem no uso das redes sociais. Agora, os pais identificaram esses sinais de alerta de que as redes estão fazendo mal para o filho. Como que eles podem ajudar esse adolescente? Gabriela, o primeiro passo é a gente abrir, então, uma escuta sem julgamento, que eu sei que é muito desafiador para os pais, porque como a gente tem o papel de orientar, de dizer o que é certo e errado, às vezes a gente parte direto para a orientação, mas a gente não se conectou, não foi empático, não buscou saber o que está acontecendo de fato e os motivos que levaram aquele adolescente, quem sabe, a se envolver com algumas pessoas nas redes sociais ou em algumas atividades ali. Então, o primeiro passo é a gente abrir essa escuta sem julgamento, ao invés de bronca, a gente levar acolhimento, buscar saber como ele está se sentindo
o que está acontecendo na vida dele, para depois a gente poder instruir sobre como filtrar o conteúdo, como estabelecer limites nas relações online e, se possível ou necessário, até buscar uma ajuda profissional, porque às vezes esse adolescente vai precisar de um suporte para desenvolver habilidades e os pais vão se sentir limitados para isso. Então, um profissional também pode ser bem-vindo nesse contexto. Eu considero também muito importante, Gabi, que os pais busquem compreender essas redes sociais, conhecer. Então, qual é a rede social que o meu filho gosta? Onde que ele passa mais tempo? O que que ele está assistindo? A gente não pode ser alheio a isso. Mesmo que, na minha época não tinha isso, eu não entendo dessas coisas, mas o meu filho está ali, é ali que ele está vivendo e interagindo, então eu preciso conhecer, entrar, saber como isso funciona, tá, para ser capaz de também fazer essa escuta, senão eu vou estar falando de um universo com outro universo que não tem nada a ver, e isso já vai impedir essa conexão. É verdade. E agora os pais acabam, às vezes, ficando numa encruzilhada ali, né? Porque o filho adolescente, ele não é nem mais uma criança, mas também ainda não é adulto. Como é que a gente pode dar liberdade para o adolescente ter ali o seu espaço na internet e, ao mesmo tempo, cuidar do que ele consome, né? Da forma como ele faz uso dessa rede social. Você falou ali do conhecimento, como é importante a gente, como pais, conhecer essas ferramentas. Esse é um ponto importante, né, Karine? Uhum, uhum. Conhecer as ferramentas, né, buscar entender o que se passa nesse novo mundo, mas fundamental, né, e agora talvez para alguns pais isso seja doído de ouvir, fundamental é que a gente cultive um bom relacionamento desde a infância. E eu sei que para muitos eles já chegaram na adolescência com esse relacionamento não bem desenvolvido. Mas aqueles que conseguiram desenvolver um bom relacionamento na infância, agora é nutrir esse companheirismo, estar presente ali, conhecer o conteúdo que os filhos consomem, conversar com eles sobre aquele conteúdo. E aqueles que não tiveram essa boa relação, às vezes vão ter que começar com um pedido de desculpa, sabe? Falar: "Filho, me desculpa, a mamãe foi ausente até aqui, mas eu quero entender as coisas que acontecem com você", buscar essa reconexão. Isso vai ser fundamental, por quê? Eu vou dar autonomia para o meu filho, mas eu preciso entender, Gabi, que apesar de ele já não ser mais uma criança, ele ainda não é tão responsável assim, ele é um adolescente. O cérebro dele está em formação, ele não consegue fazer uma avaliação das coisas, né, que são certas, dos riscos, como um adulto consegue fazer. Então eu preciso ainda orientá-lo, tá? E aí eu vou dizer que nesse momento, talvez eu soe até muito rigorosa, mas eu acredito que durante um determinado tempo, esse adolescente ele precisa compartilhar suas senhas com os seus pais, seja do smartphone, seja da rede social, porque a gente está falando de um ambiente que pode ser muito bacana, mas que pode ser muito danoso. Existem pessoas ali que aplicam golpes, que cometem crimes sexuais com a criança e com a adolescente que está exposta nas redes sociais, e eu não posso fingir que isso não acontece, como mãe, né? Então eu Sim. preciso ter alguma maneira de monitorar. O ideal é que a minha relação seja tão boa que o meu filho confie em mim e me conte as coisas que acontecem. É Mas verdade. se isso não é possível fluir tão naturalmente, né, que eu possa ter algum tipo de acesso até que ele seja responsável o suficiente por manejar aquelas redes sozinho. Tá certo, olha aí, dicas preciosas então. E no próximo bloco, a Karine vai mostrar como que a gente pode ajudar os nossos filhos a enfrentarem o cyberbullying. E neste mês de agosto, o Anjos da Esperança, gente, eles estão assumindo ali uma nova missão, levar esperança para quem sofre em silêncio. Com a sua ajuda, vamos manter um programa que em breve entrará no ar sobre mente e espiritualidade com a doutora Rosana Alves, que além de ampliar ali a distribuição das nossas revistas sobre saúde mental. Então eu convido você a fazer a sua doação pela chave Pix anjos@novotempo.com. E enquanto isso a gente vai para um rápido intervalo, mas o Identidade volta já já. Estamos de volta e hoje aqui no Identidade nós estamos conversando com a psicóloga Karine Lira sobre o impacto das redes sociais nos adolescentes. Olha que tema muito importante a gente está abordando aqui.
Ela explicou como esses espaços podem causar danos à autoestima e saúde mental deles se não forem bem apoiados pelos pais ou responsáveis. E agora, Karine, eu quero saber quais são os problemas ali de permitir que os filhos adolescentes usem a internet sem supervisão. Bom, quando um adolescente usa a internet sem supervisão, ele é mais exposto a conteúdos impróprios, e a gente sabe que isso tem muito na internet, né, com muito fácil acesso. Ele acaba sendo exposto a desafios, né, que estão na moda aí, que são perigosos, que colocam em risco a vida dele e a vida de outras pessoas. Fica mais exposto a golpes que até os adultos caem, quem dirá adolescentes, né? Crimes sexuais também que são praticados na internet e também ao bullying, ao cyberbullying que você comentou ali antes da gente ir para o intervalo. Além disso, né, como a gente comentou inicialmente, ele também corre um risco maior de ter ali fragilizado a tua autoestima, a visão de si, a visão sobre o mundo, acaba sendo uma visão distorcida, porque as redes sociais acabam enfatizando padrões que não são realistas. Verdade. A internet, ela não é de todo negativa, né? Vai depender, óbvio, da forma como ela é usada. Ela pode ser um lugar bom, que seja ali uma fonte de crescimento, né, para os nossos adolescentes, ou não. Infelizmente, ali também pode ser um lugar de violência, como, por exemplo, ter um contato com o cyberbullying, que a gente já pincelou aqui. Como que a gente pode ajudar os nossos filhos a se defenderem nessa situação? A gente precisa fortalecer a autoestima desse adolescente, né, que por padrão na adolescência já fica algo um pouco mais frágil. Então, ajudar esse adolescente a se sentir importante, capaz, especial. E isso tudo, né, o seio familiar é o melhor ambiente para a gente trabalhar isso. É lá que a criança e o adolescente desenvolve a noção de quem ele é, né? Primariamente é ali, no ambiente familiar. Então, à medida que eu me conecto mais com o meu filho, que eu sou amável, que eu sou respeitosa, atenciosa com ele, eu estou dizendo para ele que ele é importante, que ele é alguém que tem valor. Então isso precisa ser muito bem trabalhado. Por quê? Porque nessas situações de bullying, seja o bullying praticado na internet ou fora dela, o que fica ali frágil é quem sou eu, qual o valor que eu tenho, né? Eu não sou importante, eu não tenho valor, por isso as pessoas me tratam com desrespeito. Um outro ponto muito importante é que dentro do ambiente familiar haja respeito, que esse adolescente se sinta amado e respeitado ali, porque ninguém vai se dar o respeito, vai se defender, vai se impor se aprendeu a pensar que não é uma pessoa que merece respeito. E muitas vezes a criança e o adolescente são tratados em casa como se eles não devessem ser respeitados também, né, no seu modo de pensar, no seu modo de ser e agir. Então, se o ambiente familiar é um ambiente respeitoso, vai ser mais fácil a gente passar para a próxima etapa, que é munir os nossos filhos de habilidade de se defender. Então, serem assertivos, colocarem limites nas relações no ambiente virtual, bloquear as pessoas, não entrar ali, né, em discussões, em coisas que possam expor mais eles a essas agressões. Então, a gente precisa primeiro fortalecer a identidade desse adolescente, a autoestima, dar a eles a noção do respeito, de que eles merecem ser respeitados e então desenvolver neles a habilidade de se defenderem, de tratar os outros com respeito sim, mas também com limites que devem haver em todas as relações. Olha aí, dicas extremamente importantes, né? Agora, e Karine, quando o caso é o contrário, né? O nosso adolescente está cometendo o cyberbullying. O que a gente deve fazer? Isso também pode acontecer, a gente não quer que aconteça, né, a gente não quer que o filho seja vítima, muito menos que ele seja agressor, mas pode acontecer. E é importante a gente também não julgar esse adolescente, porque nenhum comportamento ocorre por acaso. Sempre existe algo por trás, existe uma causa, e essa causa deve ser o motivo da nossa atenção. Então, como pais, a gente precisa investigar o que está acontecendo, por que o meu filho está agindo assim. Às vezes é também uma autoestima ruim e ele tenta hipercompensar isso agindo com superioridade sobre os outros, tratando os outros mal, como uma maneira de afirmar a importância dele. Se é isso, eu vou ter que trabalhar essa autoestima desse menino, ao mesmo tempo que eu também coloco limites para eles, porque ele precisa aprender a respeitar as outras pessoas. Também pode ser dificuldade em lidar com frustrações, dificuldade em lidar com as mudanças
próprias da fase da adolescência, enfim. Eu preciso investigar, Gabi, entender o que está por trás e agir ali da causa para o efeito, e não só chegar e punir. Tá? É claro que os limites precisam ser bem estabelecidos, regras, né? E talvez alguma consequência vai ter que ser administrada caso ele esteja de fato praticando isso com outra pessoa, mas esses meninos, via de regra, precisam muito mais de ajuda do que de condenação. Então, a minha orientação é que os pais busquem saber o que está acontecendo e, se possível, recorram também a um auxílio profissional, porque às vezes existem coisas que estão há muito tempo ali machucando esse adolescente, e essa é a maneira como ele está expressando isso. É verdade. E olha só, gente, a gente quer que os nossos filhos sejam pessoas boas e é muito difícil de imaginar que eles possam fazer algo assim, não é mesmo? Mas infelizmente o mundo está doente. Os desafios atuais são bem maiores e os nossos filhos precisam aprender a lidar com tudo isso. Mas como disse Salomão lá no livro de Provérbios, ensina a criança no caminho em que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. Educar é uma tarefa difícil, mas que vale a pena. Por isso é tão importante que a gente se prepare para esse desafio. E olha só, a revista Esperança Pais Preparados, Filhos de Caráter, que está aqui nas minhas mãos, vai te ajudar nessa jornada, viu? Por isso eu convido você a pedir a sua agora mesmo, pelos telefones que já aparecem aí para você. 12 é o DDD 982444449. Esse é o WhatsApp da Escola Bíblica. Você vai mandar uma mensagem dizendo: quero a revista Esperança Pais Preparados, Filhos de Caráter. E você vai recebê-la de graça aí na sua casa, sem custo algum, nem do envio, tá bom? Porque a gente aqui na Novo Tempo também se preocupa em oferecer ferramentas que possam ajudar todos nós a cuidarem melhor das nossas famílias, dos nossos filhos. Agora, voltando aqui ao bate-papo com a Karine. Karine, é comum a gente ouvir ali os pais reclamando que ficou mais difícil com a relação com os filhos ali na adolescência. A gente pode dizer que há barreiras dos dois lados, né? Como é que os pais ou responsáveis podem conversar com os adolescentes sobre o uso das redes sociais de forma responsável e de forma amigável e acolhedora também? Uhum. O ponto que eu considero mais importante e também é mais desafiador é a escuta. Uma escuta empática, uma escuta que seja sem julgamento, que ela aceite o ponto de vista do outro, aceite a forma como o outro pensa e funciona. Porque se eu não souber escutar o meu adolescente, bom, todo mundo gosta de ser escutado, né? Mas se eu não souber escutar esse adolescente, ele vai se fechar. Diferente da criança que daqui a pouco já tá de boa ali com você, que você consegue levar na brincadeira e distrair, mudar o pensamentozinho dela, o adolescente não é assim, ele vai se fechar. Então a gente pode começar e deve começar por essa escuta, ouvir, conhecer, entender o que o filho tem a dizer, sobre o que ele gosta, sobre quem ele segue, né? Às vezes o pai já torce o nariz ou a mãe já torce o nariz quando o adolescente comenta alguma coisa que ele viu na rede social. Não, demonstre interesse, busca genuinamente saber o que é isso, o que ele está compartilhando com outras pessoas também. Então, essa busca interessada por ouvir, por conhecer. E aí, depois que eu faço isso, eu favoreço a minha conexão com esse adolescente. E uma vez que eu esteja conectado, aí sim é o momento em que eu posso trazer uma reflexão sobre aquele conteúdo, questionar, orientar, né? Sugerir coisas, não impor, porque na hora que eu impuser também ele vai se fechar. Então, eu começo com uma escuta que me conecta com ele, para depois eu poder trazer algo que é próprio dos pais, que é a orientação, é nosso papel orientar e educar. E aí, nesse momento, estando conectado, esse adolescente se sentindo ouvido e respeitado, ele vai se abrir mais para essas orientações. E pode ser que num primeiro momento ele resista, porque ele gosta daquilo e você está ajudando ele a perceber que não é tão bom. E até mesmo nós adultos, às vezes, ficamos nessa luta entre o que a gente gosta e o que a gente sabe que é certo, né? Uhum. Mas se eu tenho respeito, paciência com esse adolescente, ele vai com o tempo também, né, ter a consciência de que aquilo ali não é o melhor para ele e se afastar. É Então verdade. esse é o caminho mais respeitoso, né, e mais saudável como a gente pode acessar esses nossos filhos que estão vivendo nessa era da comunicação, da informação, com tanta Verdade. coisa na mão.
Verdade, Karine. Eu quero muito te agradecer, viu? São preciosas lições que você trouxe aqui pra gente. Uma ótima noite para você, que Deus continue te abençoando aí no seu trabalho. Obrigada, foi um prazer estar aqui. E a você de casa, até o nosso próximo encontro. Fique com Deus e até lá. Tchau, tchau.